Cuidado com as pessoas que vocês se casam. Conta que conheceu a esposa Megan em um dormitório da faculdade, depois da polícia ter invadido o quarto dela e encontrado a melhor amiga morta depois de ter sido esfaqueada mais de 42. O mais bizarro é que o caso foi arquivado porque ninguém descobriu quem de fato matou a colega de quarto dela, e também é bizarro lembrar que o assassino levou os olhos, o nariz e as orelhas da vítima. Aí, enquanto o quarto dela ficou interditado, ele se ofereceu o quarto dele para que ela dormisse lá, e nisso eles viraram muito amigos, namoraram e se casaram. Ela virou professora, ele se formou, virou empresário, dono de uma pequena empresa, compraram uma casa em um bairro tranquilo e viveram felizes por 10 anos. Certo dia ele chegou do trabalho mais cedo, falando que ia limpar o sótão porque estava ouvindo uns barulhos estranhos vindos de lá, e como eles nunca tinham limpado em 10 anos de casamento, ele tava com medo de estar criando rato. Só que assim que ele falou isso, ela ficou com os olhos desse tamanho, olhando pra ele. Só que ela não parecia assustada, como quem tá escondendo alguma coisa. Ela parecia apreensiva. Então começou a dizer, não, pode deixar que eu limpo, você não precisa se preocupar. E ele, não, pode deixar que eu limpo, eu sou o homem da casa. Daí ela disse, me prometa que você nunca vai subir naquele sótão pra limpar. E ele prometeu, disse, tá bom, não vou subir lá não, pode ficar tranquila. E nisso passou o assunto. Porque assim, como ela ficou insistindo pra que ele não limpasse, obviamente ele ficou com uma pulga atrás da orelha, né? O que é que tem lá no sótão que ela não quer que eu veja? Então assim que ela foi trabalhar no dia seguinte, ele faltou o trabalho pra ir limpar o bendito sótão. Assim que ele subiu no sótão, não tinha nada de anormal além do fato de estar todo sujo, úmido, tinha um mau cheiro enorme. Quando ele tava subindo as escadas, ele já ouviu o barulho que ele tava ouvindo todas as noites, que era como se alguém estivesse andando lá por cima e a madeira fazendo muito barulho. Por isso que ele achava que pareciam ser ratos. Uma coisa que ele achou estranho também foi o fato do sótão estar completamente desorganizado, o que era estranho porque a esposa dele era uma maníaca por limpeza. Porém, quando ele viu que tinha umas caixas assim perto da janela, ele sentou e começou a abrir uma por uma. A primeira, ele não achou nada estranho não, porque só tinha umas roupas velhas da esposa. Agora, a segunda caixa estava repleta de fotos antigas, tinha até foto preto e branco da esposa dele, e ele começou a ver porque ele nunca tinha visto aquelas fotos. De acordo com que ele ia vendo as fotos mais antigas, ele chegava na Megan, que era a Megan, ele deduziu porque parecia muito com ela. Nas fotos criança, ela parecia muito feliz, estava num balanço, e essas fotos ela ia crescendo, né? Ela estava num balanço, depois estava numa cama elástica, brincando, né? Como se alguém estivesse tirando foto dela de acordo com que ela fosse crescendo. O que chamava a atenção dele é que em todas essas fotos tinha uma garotinha observando ela ao longe. Uma garotinha que parecia ser muito parecida com ela em todas as fotos. E em cada foto, essa garota parecia estar se aproximando mais. Por mais que fosse muito parecida, diferente da Megan, da garotinha da foto, a garota que ninguém sabia quem era que estava aparecendo por trás dela, parecia estar com muita raiva o tempo todo. Então, como ele achou aquilo tudo muito estranho, ele pegou a caixa, levou pra cozinha e esperou a esposa voltar do trabalho. Assim que ela voltou do trabalho, ele sentou com ela e mostrou a caixa. E quando ela viu as fotos, ela olhou pra ele completamente aterrorizada e perguntou, você subiu no sótão? E ele disse, sim, eu subi no sótão porque eu queria limpar. Eu te falei que ia limpar. Assim que ele falou isso, ela pegou a mão dele e arrastou pra fora de casa, entrou dentro do carro e começou a dirigir. Ela parecia apavorada no volante, dirigindo pra longe de casa, e foi aí que ela começou a dizer o que estava acontecendo e o que de fato estava trancado dentro daquele sótão.